O vídeo de hoje é a maior tragédia da vida, não viver à altura de si mesmo. Vou falar do nosso querido emo, né? Pra quem não conhece, Nietzsche. Deixei escrito aqui, cara, eu sou meio limitado, então eu já deixei escrito aqui que se precisasse escrever eu não ia furar. Sou criado na pátria educadora, né, irmão? Porra, não tô acostumado a misturar três consoantes, sopa de letrinha do caramba. Enfim, cara, vou falar aqui um pouco sobre Nietzsche. Eu fiz um extrato, eu tive uma conversa, na verdade, né? Eu tive uma conversa... Eu já li Nietzsche, assim fala Zaratustra, e alguns amigos meus já tinham lido Nietzsche antes, e eu tenho algum conhecimento de Nietzsche e como ele afeta. E eu fui dar uma palestra esses dias, e uma das pessoas da palestra era leitor de Nietzsche, eu tinha lido Nietzsche, e isso tinha deixado ele muito para baixo. Por quê? Foi o que eu falei com ele. Nietzsche é uma leitura muito madura. Você tem que ter muita maturidade para ler Nietzsche e conseguir ponderar sobre as coisas que ele fala, porque ele é um bom influenciador. Contudo, o caminho que ele descreve, né, de construção de mentalidade é um caminho bem complicado, muito fácil de se perder. É muito fácil você, com Nietzsche, odiar a religião, se afastar da fé, virar um materialista, se aproximar do niilismo, que é o viver só pelo momento. E todo leitor de Nietzsche fica um pouco soberbo. Por quê? Porque é uma leitura muito difícil. Ele não é uma escrita fácil. E como ele fala, e você tem que contextualizar, ele te obriga a ter experiência para poder contextualizar. Senão ele te induz para um caminho não muito legal. Então é fácil se perder lendo Nietzsche. E como ele pondera sobre todas as coisas, né, assim fala Zaratustra e outros livros, é muito fácil você, depois de ler Nietzsche, achar que sabe tudo. Mas é muita ignorância você achar que sabe tudo com tão poucos recursos e informação como é hoje em dia. Imagina há 300 anos atrás. Então, sei lá, 300, 200, eu não lembro qual o ano do Nietzsche. Acho que é 1800 alguma coisa, ou 1900. Cara, não lembro. Enfim, mas ele traz boas reflexões. Se você souber ponderar, você tira muita coisa boa dele. Mas eu não recomendo que qualquer um leia. Eu acho que tem que ter um certo grau de maturidade. E tem um ponto que ele fala, que é uma coisa que a gente trata aqui, é uma coisa que eu aprofundei no curso, que é sobre super-homem e o homem fraco. Super-homem é o Ubermensch, que são definições dele sobre polos da construção do ser humano, tá? E é muito interessante, mas tem que ter maturidade para filtrar, que ali ele já deixa claro que quem escolhe o seu destino é você. E aquilo que você escolher realmente é o que vai acontecer com o seu destino. Então, se você escolheu ser um merda, tua vida vai ser uma merda. Você escolheu ser seu super-homem, Ubermensch, que é o ser acima de todos, você vai conseguir ser. E ele diz isso de forma muito clara quando você vai lendo o livro. E eu trouxe isso porque, de grosso modo falando, com essa explicação do Nietzsche, a gente consegue explicar os horizontes de consciência, que é uma coisa que eu abordo no curso, de uma forma mais espaçada e profunda, mas aqui eu vou conseguir explicar através do Ubermensch as ponderações sobre o horizonte de consciência, que não deixam de ser ponderações que o Aristóteles teve lá atrás, que o Olavo de Carvalho teve aqui na frente, e que o Platão teve com os 3 almas, tá? Mas ele explicou de uma outra forma, e é sempre bom a gente ver o mesmo assunto por vários pontos, porque ajuda, talvez, encaixar na mente de alguém que está vendo de outro ponto. E é muito funcional também para a metodologia do cão pastor, né? Qual é a metodologia do cão pastor? Qual é a história que a gente que ilustra a nossa doutrina? Existem 3... A história do cão pastor, ela é tirada do tenente-coronel Grossman. Ele explica ela num livro, e ficou muito popular esse livro, porque ele é o tema de abertura do filme
sniper americano. Então, o Tenente Coronel Grossman, ele diz que a sociedade ela é dividida entre 3 seres. As ovelhas, que são a maioria, né, a esmagadora maioria, que é um rebanho ordeiro, funcional, mas que não tem nenhuma aptidão para conflito. Ela é ordeira, ela busca sempre o passivo. Ela não é pacífica, ela busca o passivo, que é não me envolver em problema. Então ela fica dentro do sistema. Elas são as ferramentas que fazem todo esse sistema funcionar, como é. Né? Eles são os operários, é o comum, é o todo, não tem nada de errado em ser uma ovelha. Existe o lobo, que é aquele que tem propensão para violência, contudo, ele não tem ética nenhuma e ele vai usar ela como forma de ferramenta para obter o que quer. Então, o lobo é alguém... Vontade de espirrar. Desculpa. O lobo é alguém que está disposto a tudo para conquistar. Então, sem moral, sem ética, sem honra, de forma covarde, esse é o lobo. Então, ele vai expropriar as ovelhas, ele vai usufruir do que as ovelhas constroem, porque ele é mais forte e ele tem propensão para violência e vai tirar proveito disso. E, do outro lado, você tem o cão pastor, que é alguém que tem propensão para violência como o lobo, mas ele tem um valor, um princípio que impede ele de oprimir os mais fracos, de tomar dos mais fracos. Mas ele tem força para resistir ao lobo. Ele é o comportamento que resiste aos opressores, covardes. O cão pastor, ele em inúmeras coisas pode ser parecido com o lobo. Propensão para violência, capacidade de conflito, disposto a lutar. Contudo, um está disposto a matar todo mundo para conquistar seus objetivos, o outro está disposto a lutar contra todo mundo para proteger seus objetivos. Então são dicotomias opostas. Não tem como se comparar. Embora o relativismo, né, muito usado pela ideologia, tenta botar o policial e o bandido... Não tem comparação. Um trabalha arriscando a vida para proteger todos, o outro trabalha arriscando a vida para tomar tudo de todos. Né? Um usa as pessoas como escudo, o outro é escudo para as pessoas. São posições totalmente diferentes. Você pontuou algumas coisas iguais, mas quando você olha o quadro, funcionalmente é inaplicável. E o que eu fomento aqui, né, eu tirei proveito dessa parábola do cão pastor do Coronel Grossman e montei a mentalidade que gera todo esse projeto. Por isso que o nome do projeto é Projeto Cão Pastor. Porque eu quero formar mais pessoas capazes de lutar contra lobos. Sejam fortes para resistir aos processos. Que estejam em posições de ganhar em todos os terrenos. Certo? Para a gente poder guiar as ovelhas. Porque é a função do cão pastor. Ele protege e guia as ovelhas. Porque se a gente não guiar, o lobo vai guiar. Pô. E vai expropriar, vai tirar proveito. Então, a missão nossa, né, aqui do canal é essa. E essa parábola, essa ilustração sobre as personalidades, você vai ver muito clara quando você vai olhar a forma que o Nietzsche explica entre o homem animal, o homem fraco, e o homem super-homem, que é o Übermensch. E aí, cara, o grande convite dessa aula é que eu vou falar sobre a grande tragédia da vida. Porque se tudo é escolha, a grande tragédia é você escolher ser um merda. E eu vou explicar isso aqui. Primeiro, vamos falar. Nietzsche, ele vai abordar que inferno não é um lugar. Né? Tipo assim, inferno não é aquele lugar que você vai depois da morte. Né? O Nietzsche ele é muito materialista, então ele vai trazer tudo para o nosso plano. Ele não vai dizer que o inferno, que o grande inferno, é algo metafísico distante. Ele vai trazer isso para a sua vida. Ele vai falar que o grande inferno é uma vida medíocre. E isso é verdade, filho.
Uma vida medíocre é um inferno. Já tive uma vida muito merda. Então eu posso falar com todas as letras e propriedades que a vida medíocre é uma merda. Sabe, você vê pessoas que ama passando dificuldade, você não poder ajudar, você não ter condições de prover e proteger. É uma vida muito merda. É uma vida que te mata todo dia. Mas é uma vida escolhida por muitos.